Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Você marcou a página, né? Isso. É a segunda leitura. Vai ter uma. Eu vi que você marcou. Isso. Modo de fazer. Isso. A página que ela leu, eu não sei se todo mundo escutou. Porque ela fala baixinho, né? E eu sou meio surdo. Então, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá bom. Porque às vezes, eu falo com um amigo meu que faz palestra e falo assim: olha, você tem que se basear por mim e pelo meu outro companheiro lá, que nós somos surdos. Então você tem que falar mais alto, porque senão a gente fica lá sem dar até sono. Não é? Bom, o que pediram para essa noite pediu, né? Fé e cura. A base que ela me pediu é uma passagem de Jesus que todo mundo conhece. Da mulher hemorroísa, conhece? Todo mundo conhece? Daquela mulher que tinha 12 anos que ela perdia sangue. E a mulher naquela época que acontecia isso, essa mulher era excluída. Ela era excluída. Então ela estava excluída da sociedade 12 anos. Aí ela ouviu falar de Jesus. Todos nós já ouvimos falar de Jesus? Já, né? Todos nós, a gente até se acha assim, nós somos cristãos. Por que nós somos cristãos? Porque nós somos seguidores de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e foi acompanhar aquele grupo de pessoas que andava junto com Jesus. Só que quando Jesus passou aquela multidão, né, junto com Jesus. E ela não conseguia falar com Jesus. Mas aí ela pensou assim: se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Mas teve essa barreira de multidão na frente dela. Mas ela foi com jeitinho, com força de vontade que ela tinha de ficar curada. Ela foi se embrenhando ali. Ela só conseguiu tocar nas vestes de Cristo. Quando ela tocou nas vestes do Cristo, ela sentiu que ela ficou curada. Mas na mesma hora Jesus falou assim: uma energia saiu de mim. E ele procurou saber para onde que tinha ido aquela energia que havia saído dele. E ele encontrou ela. E ele disse assim: a tua fé te curou. Tem uma diferença de quando Jesus cura algumas pessoas e quando Jesus cura a mulher hemorroísa. Vocês verem lá na coisa que Jesus perguntou assim: vai, não peques mais? Não tem. Algumas curas que Jesus fez, como o paralítico, né, que se jogado na frente de Cristo, ele também fica curado. Jesus também diz assim: a tua fé te salvou. Mas vá e não peques mais. Com a mulher hemorroísa, ele não falou isso. Pelo menos, que eu saiba, ele não falou nada disso para ela. Porque ela era uma mulher que estava sofrendo. Quem já pesquisou alguma coisa, ela teve que abandonar marido, filho, o lar dela. Ela tinha dinheiro. Ela perdeu muito dinheiro, porque ela foi, conta lá o evangelista, que ela gastou tudo no médico. Ela não é dessas pessoas que vão assim, fala assim, vai lá, procura o centro espírita, e a pessoa vai procurar o centro espírita e não procura o médico. Porque primeiro, quando a gente sente
sente alguma coisa, né, alguma coisa física, a gente deve procurar um médico. Vai no posto de saúde, procura a médica. Quando a gente vê que a coisa não está funcionando, a gente pode ir fazer um tratamento espiritual, a gente pode ir para o centro, tomar passe. Eu conheci uma pessoa, logo assim que eu comecei a ser espírita, essa pessoa tinha um câncer. E recomendaram ela para um centro espírita, ela ir lá, porque ela ia ficar curada. Ela teve fé, ela foi para o centro espírita, chegou lá, o médico falou para ela assim: você vai ficar curada, pode ter certeza. Ela confiou naquilo. No espaço dali para um ano ela desencarnou. Ela desencarnou do câncer. Às vezes, a gente não basta dizer, tem fé, tem confiança. Não, tem coisas que a gente precisa. A gente precisa do exame, precisa do médico, tudo. A gente pode fazer uma coisa paralela. Bom, eu estou indo no médico, tudo, acredito, eu vou no centro, vou tomar passe, né? Vou tomando meus passos no centro, isso tudo ajuda. Mas nunca a gente deve, pelo menos na minha experiência, a gente nunca deve ir para um tratamento espiritual, tomar passe, confiar naquilo e procurar médico. Porque se Deus permite que existe uma ciência médica, é para a gente mesmo. É para nós usarmos essa ciência em favor da gente. Nada impede que, paralelamente, a gente vá ao centro, tome passe, deixa lá a garrafinha de água para frutificar, para tomar em casa, toma água frutificada depois do passe. Nada. Isso ajuda. Isso ajuda. Então, a gente viu nessa questão da mulher com ruído, que ela primeiro ela foi no médico. Ela gastou o dinheiro que tinha lá para exames, mas não funcionou. Principalmente na época dela, que a medicina devia ser rudimentar, né? Não tinha uma ultrassonografia, não tinha nada. O exame era a experiência do médico, experiência médica. Pode deixar que ela não tenha atrapalhado não, tá? Esse cansamento mesmo. Aí, o que acontece? Naquela época, a medicina não tinha como dizer, ela tem um câncer, ela tem algum problema, né, de ovário, de útero, de alguma coisa, nada. Mas ela procurou o médico. Depois, ela falou assim, agora eu já não tenho mais esperança. E ela encontrou algumas barreiras. Olha, todas as vezes a gente tem fé, mas a gente tem barreiras. A barreira que ela encontrou, que ela podia ter desistido, porque assim, tanta gente atrás desse homem, deixa pra lá, não pode. Não. Essas barreiras que ela encontrou de ter aquele grupo, até ela chegar no Cristo, a gente encontra também na nossa vida. A gente encontra barreiras para as coisas que a gente quer. Às vezes a gente precisa ir ao centro, mas hoje eu não estou bem, eu preciso ir ao centro tomar passe. Aí vem um e diz assim, às vezes uma criança assim, estou com uma febrezinha, aí você diz, eu não vou porque a criança vai com febre. Leva a criança com febre também. Às vezes a criança também está precisando tomar o passe. Às vezes a gente encontra assim, mas hoje é um capítulo tão bom da novela, eu vou no outro dia. A gente vai encontrando, cada um encontra um tipo de barreira. Quando a gente precisa buscar ajuda espiritual. Primeiro
que a gente sabe que nós não somos santos. Né? Nós não somos santos. Então, a gente tem alguns amiguinhos nossos que não querem o nosso bem. Essas, às vezes, as primeiras barreiras que tem são os nossos amiguinhos que dizem assim, vai não, fala e a gente escuta. E a gente segue. Então, várias barreiras a gente vai encontrar. A gente tem que entender qual é o objetivo da doutrina espírita. O primeiro objetivo da doutrina espírita é fazer com que a gente mude de atitude. Que a gente estuda, muda de atitude por causa desses companheiros que todos nós temos. A gente tem um trabalho que a gente faz de radiação, né, Márcia? A gente faz para os nossos inimigos espirituais. Eu não penso que nós só temos amiguinhos espirituais, não. A gente tem inimigos espirituais também. Porque exatamente nós estamos num mundo de provas e de expiações. Todos nós. Quem não passa por aflição no momento, ou já passou, ou se prepara porque vai passar. Porque é a natureza do nosso mundo de hoje. Isso vai passar, vai chegar no mundo de regeneração. Mas nenhum de nós aqui estamos nessa fase de reencarnatória, nós não vamos ver esse mundo de regeneração, só nas nossas próximas reencarnações. Eu pensava que eu ia ver, aí disseram assim, aí agora tem lá os Espíritos falam que só lá para 2500. Então eu ainda devo reencarnar umas 2 vezes para chegar no mundo de regeneração. E segundo um amigo meu, ele falou assim, você agora mora em Miguel Pereira, mora pertinho do centro, trabalha pertinho de casa. Se prepara para a próxima reencarnação. Porque agora você está tendo facilidade de conhecer a doutrina espírita, de ir para o centro pertinho de casa. Na próxima, você está sendo preparado para a próxima. Aí eu fico pensando, aonde será que eu vou reencarnar? Aonde será que eu vou reencarnar? Mas Vai ser nem no país espírita, vai ser em outro país. Vai ser em outro país e às vezes nem espírita ainda. Mas essa nossa, a princípio, nós estamos dentro da doutrina espírita para compreender que a gente precisa mudar as nossas atitudes antigas. Até para curar o nosso espírito. A gente está falando da fala de cura, para curar o nosso espírito de algumas mazelas que a gente tem de vida passada, ou dessa. Porque as aflições estão lá no Evangelho. Ou é dessa vida, ou da vida passada. Essa é uma coisa. A outra questão da doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita está lá no capítulo 15 do Evangelho. A doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita é para combater a nossa incredulidade. Olha o que Kardec fala para nós. Será que todos nós que estamos aqui somos espíritos? A gente acredita em tudo que a doutrina espírita fala? Primeira crença que eu falo, que nós todos às vezes falhamos, que é o primeiro princípio básico da doutrina espírita. Qual é? Deus. Todo mundo acredita em Deus? Sim, Todo mundo vai fazer assim. sim, todo mundo vai. Todo mundo faz assim. Mas todos nós vacilamos. Na hora do testemunho a gente vacila. Na hora da dor de cabeça, ai meu Deus do céu, Deus. A gente vacila. Eu estava falando de Deus outro dia. Deus, ele é tão
às vezes não tem nem noção da bondade de Deus. Deus colocou a gente aqui no planeta. Quando ele disse, você vai nascer lá no Brasil, lá no estado do Rio, lá em Valência, que eu nasci lá. Tá bom. Aí eu sou religioso, acredito em Deus, essas coisas todas. Mas o que a gente precisa para acreditar em Deus? Jesus diz assim, Jesus reduziu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Amar o próximo a gente já não consegue. Bom, eu às vezes não consigo. Estou sincero com vocês, tem hora, né? E às vezes eu sou dentista, tenho um cliente que chega lá e fala, eu estou com nada. Meu Deus, para que eu divido minhas coisas? Assim. Mas, ele é ótimo. Eu também com o filho que a gente ama, né? Que a gente ama, quando ela desganar esse menino. Esganar, até filho a gente faz. Então, a gente fala. Aí eu gosto do espírito de Vinícius, Pedro de Camargo, que ele fala que a gente não consegue, que nós não temos o amor do Cristo, aquele amor que a gente vai ter que ter um dia, a gente ainda não consegue, não. Ele falou que nós precisamos do embrião do amor. Sabe qual é o embrião do amor? Alguém sabe? O respeito. Quando você consegue respeitar o outro, você já está amando o próximo. Quando você respeita a pessoa que é de cor, a mulher, o gordo, o negro, o homoafetivo, o que é trans, quando você consegue respeitar tudo isso, todas as pessoas que são assim, já você está começando a amar. Está começando a aprender a amar. E o Vinícius fala isso para nós, eu sou de acordo com ele. Sabe, eu concordo com ele nisso. Então, a gente já não consegue amar a Deus porque a gente tem os nossos preconceitos, a gente tem algumas primas com alguém, né? Com sogra, com cunhado, com não sei mais quem, mas a gente tem. Outra coisa que Deus foi perfeito, que a gente às vezes não tem essa noção. Deus colocou um ser vivo, está lá, humano, o ser humano. Ele colocou o ser humano. Você precisa da natureza. Como que eu preciso da natureza? Porque eu preciso de oxigênio de quem? De quem? Dos vegetais. Outra coisa que a gente precisa, que é imprescindível, o quê? Água. Porque o nosso corpo é feito da maior parte de água. E a gente não respeita as águas, a gente não respeita a natureza. Como que você crê em Deus? Como que você ama a Deus? Se você joga uma garrafa na beira do rio, se você joga qualquer lixo no meio da mata, se você corta, taca fogo, ou como a gente está vendo lá nos Estados Unidos, né, no Canadá, né? Em Los Angeles, lá na terra do cinema. Então, a gente ainda está mais na imperfeição. A gente precisa acreditar mais. Acreditar em Deus. Acreditar em Deus. Acreditar que a gente precisa entrar numa mata quando chegar ali, a gente respirar aquele oxigênio puro. A gente precisa. A gente precisa de água. A gente precisa de água. Às vezes a gente pensa que a água é só de beber.
não o banho. Eu estava numa Comerge em Nova Iguaçu, na época, eu comecei a me sentir mal. Aí me levaram para médico espiritual, que tinha lá o médico, que é médico mesmo, e médicos. O espírito lá falou assim, leva ele no banho. Não mandou fazer nada, só falou assim, leva ele pro banho, leva agora pro banho. E alguém me pegou e falou assim, estava desmontando. Cheguei lá no chuveiro, e era banho frio, não era banho frio quente não. Me tiraram minha roupa e me botaram no chuveiro. Gente, eu sentia alguma coisa assim, batendo na água, batia na minha cabeça, eu sentia assim, esse desânimo, essa coisa está descendo, está descendo. Eu senti sair dos meus pés. Eu saí do banho, outra pessoa. Outra pessoa. O banho, quando a gente vai tomar banho, a gente tem que agradecer aquela água que está ali e a gente pedir para que aquela água ajude a nos curar de alguma coisa, nem que seja do desânimo, nem que seja de alguma coisa, de uma tristeza. Chora lá no chuveiro junto, deixa a água bater, né? Chora se está triste, mas é cura. Vai na praia, não faz só da água do mar um divertimento. Ah, estou lá, não sei o quê. Não. Tenha fé que aquela água dali, tem alguma coisa que te ajuda a curar. Mas a gente tem que acreditar. Sabe o que a gente tem que acreditar? Na maior parte das vezes a gente leva a vida, vai levando a vida assim, e a gente não agradece, a gente não observa os benefícios que Deus coloca na nossa frente, na nossa casa, na nossa vida. Eu tenho um filtro de barro, todas as vezes que eu coloco a água no filtro de barro, eu peço para os espíritos frutificar aquela água. Eu bebo aquela água todo dia de manhã, eu bebo assim, a minha água minha frutificada, para me dar ânimo durante o dia. Não precisa levar a água lá para o centro, não. Né? Quem não traz a água pode continuar trazendo. Mas dentro de casa, quando você vai beber uma água, você pede para os espíritos. Me ajuda. Coloca nessa água alguma coisa que eu precise. Com certeza, vocês terão entendido. Esses benefícios, a gente tem que acreditar. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos não só com os inimigos espirituais, mas a gente vive com os amigos espirituais, com nossos anjos de guarda. Esses amigos espirituais também estão ali para nos atender, para nos ajudar, mas a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar. Quando você está numa pior, você não consegue nada, aí você chama. Oi, Diana, você pode vir com o Fred me dar um passo? Aí você pode até pedir. Mas se você se recolher, Jesus manda a gente se recolher. Recolher dentro de nós, buscar. Porque a fé, segundo lá o Evangelho, ele diz que a fé está dentro de cada um de nós. Ela precisa se aparecer. Vou dizer assim, ela precisa florir. E ela precisa se desenvolver. Olha só. Se a fé, ela nasce, ela é inata, ela está dentro de todos nós. Vocês podem ter certeza que toda a fé está dentro de cada um de nós. Mas a gente precisa deixar que ela surja. E a gente precisa
desenvolver essa fé. Com exercícios, é isso que eu estou falando, dos exercícios. A gente pode buscar, porque a gente fala o seguinte, muita gente vem para tomar passe na casa espírita. As pessoas vêm tomar passe. Mas não vem com fé. Olha a diferença. Cada um de vocês vai saber do que eu estou falando. Quando a gente vai para a casa espírita, a gente já tem que ter fé quando a gente entra lá no portal. A gente tem que ter fé quando entra no portão. Os espíritos, não sei, o pessoal está todo mundo mediúnica aqui, vem. Na reunião mediúnica que a gente tinha de tratamento espiritual, que eu participava há muitos anos, o espírito dizia assim, esse pessoal vem buscar cura através dos médicos. Mas quando chegam no médico já estão curados. Porque quando eles entram na casa espírita, dependendo da fé da pessoa, do merecimento que a gente tem, da vontade que a gente tem de ir à casa espírita, o nosso tratamento começa lá na porta. Sabe onde eu digo? Começa lá na porta. Então, isso, às vezes quando a gente vai tomar o passe, nós já estamos curados. Nós já estamos curados. Então, a palestra, o estar aqui, a gente estar concentrado, estando em prece, nós estamos sendo atendidos. Os espíritos estão aqui junto conosco. Eles estão vendo qual é a necessidade sua, dela. Se vocês tiverem fé que vocês estão na casa espírita, que vocês precisam ser atendidos espiritualmente, vocês vão ser. Eu estava comentando ontem com uma pessoa. Alguém aqui já foi em São Lourenço? Estava comentando com o padre. Alguém já foi em São Lourenço? Em São Lourenço, uma vez eu estive lá em São Lourenço, o espírito virou e falou assim, eu estava meio assim, ele falou assim, abraça essa árvore aí. Aí você já faz anos. Eu falei assim, será que eu estou maluco? Alguém vai ver eu abraçar a árvore, né? Ele abraça a árvore. Aí eu fui uma abracei a árvore. Abracei a árvore. Eu me senti tão bem, que eu fiquei um tempo olhando. Minha mãe falou assim, o que é isso? Você está segurando a árvore? Eu falei assim, não. Por incrível que pareça, eu saí outra pessoa. Lembra do Chico que fazia os trabalhos debaixo de um abacateiro? Alguém já ouviu falar isso? Então, você acha que Chico ia fazer atendimento debaixo do abacateiro? Por quê? Vamos buscar fundamento. Então, a gente às vezes tem recursos que a gente não observa, que a gente não valoriza. Tem uma árvore no seu quintal, de vez em quando vai lá dar um abraço nela. Agradece por ela estar lá no seu quintal. Lá no meu também tem uma abacateira. Aí todo mundo fala assim, mas não sei o quê. Abacate já caiu de grande, já quebrou a telha do vizinho, eu mandei ele recortar. Não corta o pé de abacate. Lá no nosso centro, né, Márcia? Tem uma árvore que um dia a dona Brunilde chegou lá e falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, menos cortar essa árvore. Porque essa árvore aqui energiza vocês. Agora a gente já pensou, a gente está aqui, olha o verde que está ali. Olha a quantidade de verde que está ali. Então, a fé e cura. A gente tem recursos de cura. Não estou falando
ninguém deixar de vir tomar passe, fazer tratamento espiritual. Não estou falando isso não. Mas a gente tem recursos que a gente precisa acreditar nos recursos que Deus coloca na nossa vida. Todo dia a gente acorda, vamos agradecer a Deus. Quando a gente vai no chuveiro de manhã, porque eu gosto de tomar banho de manhã. Eu falo assim, porque essa água me dê ânimo durante o dia. Eu preciso ter ânimo, porque eu vou lidar com muita gente que eu não sei quem, eu não sei se essas. A gente costuma dizer assim, pessoas carregadas, né? Pessoas carregadas, não sei, vai me dar ânimo. Vai tomar banho. É tomar banho, fica pensando no trabalho, pensando no tudo. Não, toma um banho concentrado, pensando que Deus está te dando ali. Uma água te lavando, não só o corpo, mas pede para ajudar a lavar a sua alma. Porque a gente precisa de alma lavada. Bom, eu preciso. Eu não sei, mas eu preciso de alma lavada. Então, vamos tomar banho, não vamos só lavar o corpo, vamos pensar em lavar a alma. Depois a gente às vezes vai tomar um cafezinho. O cafezinho, ele tem uma cafeína, para dominar vicia. Mas aquela cafeína também é para dar ânimo. A minha avó acordava a gente 5 horas da manhã e dava um café forte e amargo. Eu tomei um gol de café. Agora não, agora eu tomo. Mas já é uma coisa para te dar ânimo. E durante o dia, quando a gente beber a água, fala assim, que essa água complete no meu corpo aquilo que está faltando. Que ela possa ser um remédio não só para o meu corpo, mas também para a alma. Porque a alma também, né, o perispírito também precisa da água lá. Então a gente tem que prestar atenção no que eu acredito. Eu acredito nisso. Foi preciso aquela Comerge lá para eu ter fé no banho. Toda vez. Outro dia eu estava no consultório com uma dor de cabeça, estava transbordado, eu falei assim, olha, se chegar alguém aqui, manda me esperar. Fui em casa, tirei a roupa, entrei no banho. Voltei com uma maravilha. Eu tenho fé no banho. Eu tenho fé naquela água que eu bebo lá no meu filtro. Aquela água é minha água frutificada. Eu não levo garrafinha no centro, não. Sabe? E eu falo assim, os espíritos, meus amigos espirituais lá da minha casa, ajude a frutificar essa água que eu preciso. Então, essa questão de curar, a gente tem recurso. Por isso que Deus interagiu, falou assim, vocês precisam da água, vocês precisam da natureza, do oxigênio. Então, a gente tem que interagir com a natureza, porque é a natureza que vai nos curar. Nós precisamos da natureza. Às vezes nós estamos sentindo falta de quê? Estou sentindo falta de valorizar a água que eu bebo, de valorizar o oxigênio que eu recebo. De vez em quando é bom dar uma, igual eu faço assim, quando eu caminho lá em Javari, eu respiro. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que outro dia meu filho falou assim, mas você é maluco, você fica levando tudo para a região, porque a gente estava caminhando, começou a ventar. Aí eu falei assim, graças a Deus, olha o sopro de Deus. Não sei de onde saiu da minha cabeça que o vento era o sopro de Deus. Deus estava soprando na minha direção, me ajudando em alguma coisa. Você vê, até o ventinho, a chuva. Vocês já tomaram banho de chuva? Mas não de chuva você sai correndo assim. Ah, você for tomar um banho de chuva. Vai lá e toma um banho de chuva. É bom. Ah, não, vai ficar resfriado. Fica nada. Toma um remédio para resfriado, mas toma um banho de chuva. Olha, então Deus dá esses recursos para todos nós. A gente precisa acreditar, ter fé nesses recursos e ver que eles estão ali para nós.
para nós, humanos, também. Outra coisa também que a gente, se deixar, está na hora, os animais. Os animais. Os animais também transmitem energia para todos nós. Eu tenho medo de cachorro, né, Márcia? Eu tenho medo, porque eu já fui mordido 2 vezes, mas eu não voltar. Os animais, se não fosse assim, a ciência não tinha desenvolvido a ecoterapia. Você já ouviu falar nisso? O meu neto, que é tetraplégico, que é paralítico das pernas, ele fica muito feliz e melhora com a ecoterapia. Olha só, outro recurso que Deus deu. A gente às vezes tem gato em casa, tem cachorro. E a gente, às vezes, quando a gente faz o carinhozinho deles, a gente às vezes está transmitindo, mas também está recebendo deles. Então toda a natureza está ao nosso dispor. Deus não colocou a natureza só por colocar, não. Ele colocou a natureza para a gente valorizar, para a gente utilizar, para a gente se curar. Eu espero que eu tenha assim trazido para todos nós, né, para mim, essa questão que a gente precisa valorizar tudo que está na natureza ao nosso redor. E um abraço, esqueci do abraço. Né? O abraço também cura. Tem um livro aí, A Cura pelo Abraço. Já viu? O abraço dos amigos, daqueles que nos amam, também. Né? Então, é só a gente utilizar tudo isso que eu falei, tá? Para a gente melhorar a nossa saúde. Então, passei um minutinho, tá? Jesus, né, nos ampare, nos ajude, que a gente possa começar a perceber que tudo que está em volta nos ajuda a curar. Basta que a gente tenha fé, que a gente acredite. Tá bom?